Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Desculpem a ausência, foi muito tempo sem episódios, sem podcasts, mas estamos de volta, portanto vamos voltar mais fortes que nunca. O porquê de eu voltar eu já expliquei no outro vídeo à parte, portanto vão ver, sim. Hoje temos aqui quem? Temos aqui o David Paulos. É um grande amigo, eu quase que o consigo considerar família, eu adoro o David, é uma pessoa absolutamente mágica, mas eu não quero ser eu a apresentá-lo porque acho que ia só dizer coisas boas, portanto quero que tu te apresentes. Quem é que é o David? Bem, olá a todos, o meu nome é David, 24 anos, ribatejano de Gema, escoteiro, quase dirigente, estudante no técnico, a acabar um curso muitos anos a mais do que o que devia, e agora também atleta de alta performance, digamos assim. Mas acho que sim, isso é assim, apresentando assim rapidamente quem é o David, é assim, estes grandes 4 fatores: escoteiros, ribatejano, técnico e desporto. Muito bem. Bem, o porquê de eu convidar o David, o porquê de eu te convidar a ti, não é? É o facto de eu sempre gostei de pessoas, não é, que têm consistência e que se mantêm em algo durante muito tempo. Uma coisa que eu sempre admirei foi o facto de tu permaneceres dentro das equipas onde nós nos conhecemos, ou seja, nós cruzámos dentro do DNA. Tu entraste um mês antes de mim e agora permaneceste lá. Eu, entretanto, saí dos escoteiros e estou na sociedade ativa, não é? E queria-te perguntar quais é que têm sido os desafios ultimamente, a nível pessoal, não é? Para continuar a conciliar o escotismo com tudo. Porque eu vejo a minha perspectiva e desde que saí a vida tornou-se mais fácil. Não vou mentir, não vou dizer que este lado da cerca não é mais confortável, porque é mais confortável, tenho mais tempo para mim próprio. Também vou enchendo o tempo com outras coisas, obviamente. Mas queria-te perguntar era de que maneira é que tu ainda consegues conciliar o escotismo como sendo um adulto na sociedade? Porque trabalhas, porque estudas, porque fazes desporto, fazes uma data de coisas ao mesmo tempo, não é? Sim, bem, olha, digo que não é nada fácil, nem tem sido nada fácil, estando agora numa última fase a terminar o curso, portanto tese, mas com cadeiras por fazer, ter começado, aumentei, tipo, desde setembro, a minha intensidade de desporto, digamos assim, comecei uma modalidade, ficam agora a saber que é rugby. Não tem sido nada fácil e eu tenho a perspectiva do que é ser escoteiro, porque se calhar para as pessoas que não são escoteiras é tudo escoteiros, mas uma coisa é ser escoteiro, outra coisa é ser candidato ou dirigente no CNE. As responsabilidades e os propósitos são completamente diferentes e uma parte que ajuda a conciliar é não olhar o trabalho ou o trabalho que faço como nos escoteiros como trabalho. É mesmo onde eu vou quando preciso de relaxar um bocado. E para mim é sempre ir à sexta-feira para Salvaterra para ir a dar reunião aos miúdos. É sempre uma dor de cabeça porque tenho que apanhar comboio e depois tenho que os meus pais irem buscar e sempre a correr porque às vezes atraso-me, mas depois chego lá e é sempre aquelas 2 horas garantidas de uma coisa que gosto muito e que me preenche bastante. Mas depois na tua pergunta, digamos assim, é porque isto para mim é que é os escoteiros, o resto eu não sou só escoteiro neste nível, a nível do agrupamento também tenho outras responsabilidades e aí já é difícil, já temos que fazer ali alguns ajustes e fazer algumas escolhas em termos de tempo. Às vezes ficar a deitar um bocadinho mais tarde, levantar um bocadinho mais cedo, fazer ali um pequeno esforço, prescindir às vezes de alguns momentos que eu queria, como ir ao ginásio. Às vezes tenho que prescindir de ir ou ir um bocadinho mais tarde, mas é tudo coisas que se faz de boa vontade. E o que é que sentes que estás a retirar disso? Ou seja, porque eu quando estava na tua posição, não é a mesma posição porque tu estás envolvido em mais coisas do que eu alguma vez tive, sem dúvida. Eu às vezes sentia que epá, tudo bem, eu estou a ganhar aprendizagens, é verdade, e estou a estabelecer contactos e tudo, mas também às vezes sentia uma frustração interior que ainda era um bocadinho grande, que era com o facto de eu sinto que estou efetivamente a investir muito tempo nisto, não é?
Ou seja, o que é que tu achas que está a ser o plus side disso tudo, de todo este tempo que investes, de todas as coisas onde estás envolvido? O que é que sentes que isso te está a dar como pessoa? Bem, a nível dos escuteiros, para mim, dá-me aquilo que foi a razão para ter continuado e não ter saído assim que acabámos, como tu acabaste os caminheiros e entretanto acabaste por sair passado um tempo. É que eu acredito plenamente que aquele movimento e o que fazemos naquele movimento transforma vidas e transforma mesmo crianças em jovens e esses jovens em pessoas que vão mesmo fazer a diferença lá fora. E, portanto, sentir que estou a contribuir para que este mundo fique ligeiramente melhor por estar a fazer pessoas ou estar a constituir pessoas que vão fazer não necessariamente a diferença no mundo, se eles conseguirem já é tudo excelente, mas eu tenho a ideia que Baden-Powell não queria super escuteiros, só queria escuteiros normais, pessoas normais, que agissem e fizessem a diferença a nível normal, na vida de uma outra pessoa, na vida dos seus amigos, e se nós estamos a contribuir para isso, para mim já é o que retiro já disso, já estou a fazer a minha parte neste mundo, a estar a ajudar a que isto não fique tão mau ou fique ligeiramente melhor. Da parte do desporto, para mim traz-me poupa-me dinheiro, porque não vou para a terapia, não tenho que ir para o psicólogo às vezes, sinto que me ajuda imenso a libertar dos problemas da faculdade, frustrações, algum peso que tenho de algum problema que tenho na vida, o que seja, tem-me ajudado imenso e também tem-me feito descobrir capacidade de força de vontade e até mesmo consistência, que era uma coisa que eu achava que não tinha assim tanto. Descobri que tenho essas capacidades em mim, simplesmente só tinha que me empenhar, né, em segui-las e empenhar-me desinteressadamente. Também foi isso uma coisa que eu descobri, que se eu fizer as coisas sem ser por obrigação, faço muito mais facilmente. Mas acho que isso também é toda a gente, mas se tiver gosto e fizer sem ser por obrigação, que acabo por aguentar as coisas muito mais tempo do que alguma vez acharia que seria capaz. Sim, acho que o facto de nós vermos frutos de alguma coisa faz com que nós queiramos lá estar mais tempo, não é? E ver o escotismo assim é a minha visão, é a forma certa de ver, não é? Ou seja, não estás lá para retirar contactos nem aprendizagens, mas sim para dar a oportunidade aos miúdos de ter aquilo que tu tiveste, não é? Porque pelo menos daquilo que eu conheço de ti, sei que o escotismo foi um movimento que formou muito da tua pessoa, não é? Ou seja, grande parte daquilo que tu és devido ao facto de ter sido escoteiro. Mas eu vejo que tu és muito mais do que isso, não é? E tens uma vertente dentro da tua pessoa que eu acho, não é? Que tem um grande peso, que é o facto de estar deslocado. Esta ideia de estar deslocado é o nome da música dos Napa, não é? É uma música muito bonita que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante. Bem, esta ideia de estar deslocado, tal e qual como os Napa dizem, não é? É um sentimento que acaba por criar uma identidade dentro de alguém, não é? Ou seja, eu não sou uma pessoa que vive aqui, eu sou uma pessoa que sou de outro sítio, não é? O meu lar é outro e estou deslocado aqui. Tentando entrar um bocadinho mais nesta temática, tu és de Santarém, já disseste várias vezes com orgulho, eu sou ribatejano, sou de Santarém, e queria te perguntar qual é que foi a grande dificuldade em vir para Lisboa, porque para quem não te conhece, tu vieste para Lisboa, salvo erro, com 18 anos, certo? Como estudante deslocado, para começar a viver sozinho, para começar a estudar sozinho e ter cada vez mais independência, mas também por uma questão de necessidade, não é? Ou seja, aqui é que estão as infraestruturas para os estudos que tu querias prosseguir. Qual é que foi assim a grande dificuldade? Qual é que foi o grande obstáculo que tu dirias? Bem, eu acho que, para ser sincero, a mim não foi um momento que tenha sido super complicado. Custou muito no início, como é óbvio. 18 anos a morar numa casa com as mesmas pessoas, a ter as mesmas rotinas, e de repente isso muda tudo. Muda-nos um bocadinho a base, mudou bastante nisso, com a vinda para Lisboa. Mas não senti que tenha sido assim muito complicado, porque eu continuava a ir todos os fins de semana a casa por causa dos escuteiros. Parte boa de ser deslocado, mas ser deslocado a 1 hora de onde estou é isso, é que num instante nem me metia lá.
Portanto, nunca se custou-me às vezes tipo, ter problemas e não ter a minha mãe, principalmente, que é a pessoa com quem eu me sinto mais às vezes à vontade para partilhar problemas e frustrações e tudo mais. E agora passado estes anos, já estou no 7º ano, fora de passar a maior parte do meu tempo fora de onde sou. Começo a reparar que uma coisa que não vi como uma dificuldade, mas vejo como um problema, é que desconectem-me muito dos meus amigos amigos de infância que eu conheço desde sempre, porque os nossos pais também já se conheciam desde sempre. Perdi ligação muito com esses amigos. Passámos de ser pessoas que passámos também o dia todos juntos e íamos para casa uns dos outros para festas e tudo mais, para pessoas que agora, pronto, cruzamos quando vamos ao supermercado ou encontramos lá numa festa na terra, mas perdeu-se um bocado a ligação. E isso eu tenho um bocado de pena. Acabei por me agarrar muito aos escuteiros e foi sempre aí que depois passou a ser a grande base de ligação à terra. Houve uma altura até que essa era a única coisa, para além da família, que me fazia ter vontade de ir à terra. E isso, por acaso, acho que agora é uma dificuldade que eu já identifiquei e estou a tentar resolver. Porque acho que tenho o meu grupo de amigos agora em Lisboa, pessoas que conheci na faculdade e que agora sinto que vai ser o grupo que vai perdurar para o resto da vida, mas também não quero perder essa ligação às pessoas com quem eu cresci, que me viram quando eu era puto e era parvo e que agora me veem tipo em homem, e eles, homens e mulheres também. Nós ainda não sabemos quais é que vão ser as repercussões, não é? De tudo isto que está a acontecer em termos de sociedade, porque nós estamos a afastar-nos como indivíduos, estamos a dividir as pequenas tribos que nós tínhamos formadas, não é? E esse sentimento de os amigos dos meus pais e os meus amigos de infância, toda a gente se conhecia desde sempre, é uma coisa que eu acredito que seja, infelizmente, se está a perder. Não é? Ou seja, cada vez mais nós não conhecemos o nosso vizinho ou não conhecemos a pessoa que está na mesma aula que nós na faculdade. Isso é um sentimento que cada vez se normaliza ainda mais. Dentro daquilo que é a tua vida, eu, pelo menos daquilo que eu sei que sempre tiveste umas grandes ligações à terra pelo escotismo, pelas pessoas. E ia-te perguntar assim, se houve em algum momento, ou se houve um momento mais específico em que foi o escotismo que foi a bifurcação na estrada. E deixa-me tentar explicar isto de uma forma mais concisa e que seja perceptível. No meu caso, houve momentos em que o escotismo foi de facto aquilo que me salvou, foi aquilo que me ajudou mais. Foi o sítio onde eu encontrei pessoas que me inspiraram e que me mudaram. Tu alguma vez sentiste que dentro do escotismo, ou houve assim algum momento na tua vida em que o escotismo foi este pilar tão necessário ao estar deslocado? Foi em alturas muito concretas, e foi engraçado porque éramos no clã, encontrei pessoas que também sentiam às vezes as mesmas dúvidas e ansiedades. Eu por acaso acho que tu não conheceste ainda a Sofia, que é assim a minha alma gêmea escotista. Foi uma pessoa que eu conheci, ainda estava no meu antigo agrupamento. Quando eu conheci foi com o meu agrupamento atual a uma atividade, e a partir daí foi sempre amizade muito forte, quase tipo melhores amigos, apesar de nós não estarmos constantemente juntos, nem constantemente a falar, e apesar de passar muito tempo ou não, continuamos tal e qual como éramos desde sempre. E ambos tivemos grandes crises de fé nas escolhas que fazemos, nomeadamente de se foi certo se era certo ir para o técnico, se era mesmo aquele curso que eu queria, se não queria, e ela eventualmente também a mesma questão, se estava no curso certo ou não. Só que a minha era ligeiramente diferente, porque eu tinha uma ideia da área que estava, ela era mesmo, não, eu quero aquele curso, ela queria para a engenharia biomédica, eu quero ir para este curso, fartou-se de trabalhar para aquele curso, chegou lá e odiou, e de repente isso destruiu completamente tudo o que era certezas que ela tinha na vida. Ela esforçou-se imenso para gostar daquilo e não gostou, e acabou a fazer uma coisa que ela não queria, que era o
o curso que a mãe tirou, que a mãe dela é farmacêutica e ela agora está em farmácia e está alegre da vida, super feliz com a decisão que tomou. Mas esse momento de eu acabei por não trocar, mantive-me porque sentia que estava no sítio certo, apesar de não estar muito feliz. Ali naqueles primeiro, segundo, terceiro ano, a licenciatura é sempre complicada. Porque aquilo não quer nada, é tudo e não quer nada. E ela acabou por mudar e foi ali um momento, até que a própria chefe de clã, também é uma grande amiga minha hoje, agora é chefe regional de Santarém, a Diana. Foi ali um momento muito complicado porque as certezas que nós tínhamos na nossa vida, que são aquelas grandes certezas dos 18, 19 e 20 anos, estavam a ser postas muito em causa pela realidade. E foi ali que eu falei quando estava triste, foi lá que também percebi que não era só eu que andava triste ou desesperado, e foi assim que superei um bocado essa fase mais de dúvidas em termos da escolha do curso. Já a Sofia encontrou ali a base, e agora também estou a falar por ela, não sei se ela depois, quando vir discordar, depois dá-me um tabefe para eu corrigir, mas ela encontrou ali a força para ter a coragem de contar aos pais que é trocar de curso e mudar, que apesar de tudo eu até agora é um pensamento que tenho tido muitas vezes sobre isto, porque eu estou atrasado no curso, o meu curso é de 5 anos, já estou no 7º. Nós pomos uma pressão tão grande para que escolhamos exatamente o que queremos fazer o resto da nossa vida aos 18 anos e temos que o completar em 5 anos exatamente, ou então tipo, não prestas para nada, põe-nos uma pressão em cima. Eu acho que nós não sentimos tanto, mas depois nos condiciona muito a vida e às vezes põe-nos até a duvidar bastante de nós. E nesse momento o clã foi fundamental, porque ali aquilo era certo, apesar das dúvidas na vida, aquele espaço ali era certo, o que nós lá fazíamos, bem ou mal, era seguro, e isso foi mesmo fundamental para pelo menos aguentar o resto. E agora estou no curso certo, agora a fazer a tese, a ter escolhido a área que queria e a fazer, percebo que é mesmo isto que eu acho piada a fazer, é mesmo aquilo que escolhi. Sabes que tu falaste aí de uma coisa que a mim, quando eu tinha 18 anos, eu lembro-me que me afetou muito, que é a pressão de acabar a tempo, não é? Sempre me disseram, Francisco, o secundário são 3 anos, não é? Ou seja, o 10º, 11º e 12º. Eu fui para ciências, eu considero-me relativamente inteligente, mas os meus hábitos de estudo são 0 ou então quase perto de 0. É isso, fazemos mesmo parte do mesmo clube. E eu tive ali um atrito com Físico-Química de 11º ano, e no primeiro período eu tive um 14 ou um 15, ou seja, safei-me bem. No segundo período não estudei nada, tive um 6 ou um 7, e quando chegou ao terceiro período eu pensei, ok, vou conseguir porque isto vai fazer média, etc, mas não passei, não consegui passar no 11º a Físico-Química, fui a exame, etc, não consegui. E depois tinha então no 12º de fazer, além de Físico-Química, tinha de fazer ainda ou Física ou Química. E eu lembro-me, esse ano foi muito exigente, porque era o 12º, ou seja, as aulas eram todas de manhã, tínhamos as tardes todas livres, e eu lembro-me que 3 ou 4 das tardes que eu tinha livres eu tinha de ir para a escola na mesma, para ir a aulas de Físico-Química ou então a aulas de Física, para tentar ir a exame e passar a Física. E eu ainda hoje tenho um bocadinho um stress pós-traumático com isso, não é? Que foi uma pressão enorme, foi uma exigência enorme comigo próprio para tentar passar a essas disciplinas. E depois, no final de contas, quando vou para a faculdade, entro num curso em Engenharia Geológica e de Minas, no técnico, faço um ano a sair de casa, ou seja, a trabalhar ao mesmo tempo e tudo, fiz ali 3 ou 4 cadeiras, mas não consegui pedir a transferência para a Engenharia do Ambiente, que era aquilo que eu queria. Portanto, no fundo, não vou dizer que perdi, mas gastei ali um ano. Portanto, faria sentido eu ter tido tanta pressão sobre mim próprio no secundário, se aquilo depois eu no fundo foi gastar um ano depois. Ou seja, não ia fazer diferença, não era isso que iria mudar a minha vida. E acho que, fora de brincadeiras, hoje em dia vejo as coisas de uma maneira diferente também por isso. Ou
Ou seja, não estou a fazer a licenciatura há 3 anos, vou fazer em princípio a licenciatura agora em 4 anos. Portanto, uma coisa que na vida normal e ideal, vamos dizer assim, demoraria 3 anos, eu estou a demorar 5, porque um foi perdido no técnico, foi um investimento. Percebo, no técnico, sim. 3 doloroso. 3 anos foram dentro da licenciatura normal e estou a precisar de mais um ano dentro da licenciatura normal porque comecei a trabalhar muito mais cedo do que era suposto. Se calhar era suposto trabalhar. Pois, para se calhar para o teu percurso é o que é suposto. Exatamente. E acho que isso aí é que agora até tocaste num bom ponto, que é o suposto. E isso chateia-me, agora chateia-me, não me chateava tanto, mas agora chateia-me um bocado, que é o suposto. Nós vivemos constantemente sobre um supostamente tens que fazer isto, supostamente tens que fazer aquilo, tens que ir para a universidade se queres ser alguém, tens que fazer um curso XYZ para seres alguém. Não, por exemplo, houve uma altura que eu estava indeciso se iria para Biologia ou não. Agora olho para trás, ainda bem que não, porque eu testei Biologia na faculdade. Mas eu na altura escolhi para Engenharia Biológica, na altura nem queria ir para Engenharia Biológica, só escolhi Engenharia Biológica na faculdade. Mas queria ir para Engenharia Química, apesar de eu saber que não gostava assim tanto de matemática, tinha plena consciência, e escolhi queria ir para Engenharia e para o Técnico, precisamente porque supostamente um biólogo não é nada de especial e não vais ter grande trabalho, e comecei a escolher o curso mais em função de, por um lado isto também não é totalmente estúpido, escolhemos um curso também a ver com oportunidades de trabalho, temos que ser realistas, a vida não é simpática, mas ao mesmo tempo também eu podia estar-me a penalizar muito, a hipotecar uma vida inteira pelos supostamente quero ir para uma escola de doutores e não quero ir fazer um curso que ninguém quer saber. E o suposto, eu até estava a pensar aquilo que tu estavas a dizer, e tem que haver aqui um equilíbrio. Por exemplo, tu disseste, estou a fazer a licenciatura em 4, 5 anos, o que for, e supostamente devia ser em 3, mas tu não estás só a fazer licenciatura. E aqui eu aqui acho que está tudo ok, porque estiveste a trabalhar, começaste mesmo a trabalhar na área mais cedo, e isso aí tu na verdade não estás a perder nada, simplesmente estás a enriquecer o teu percurso académico. Eu que chatei-me um bocado esta ideia que nós vamos para a universidade só para tirar o curso e toca a andar. A universidade é a mesma coisa para nos mudar em termos pessoais, é mesmo isso que eu sinto que era a ideia original da universidade, era formar academicamente os próximos líderes do que seja, da ciência, da própria sociedade civil, o que seja, mas também das pessoas abrirem horizontes para as várias realidades que existem e de crescerem em profunda reflexão com os seus pares e com as experiências que vão tendo nos núcleos, no trabalho que podem ir a desenvolver, tendo ido para os escuteiros. E às vezes vejo muita gente, mas mesmo muita gente, a prescindir dessa parte mais pessoal. Sim. Pela formação académica. E o meu curso, isto agora, se os meus colegas de turma me apanham a dizer isto, vou ficar chateados, mas eu sinto muito no meu curso que acabam-se muito por focar na formação académica e depois acabam no final e parece que são pessoas que não conseguem pensar para lá daquilo, e isso a mim entristece-me. E se sei disto agora porque tive em discussão que eu, entretanto, este ano fui convidado para ser teaching assistant de um professor lá no técnico, e nós estamos a estruturar a cadeira, e ele esteve na Suíça 16 anos a trabalhar para a Novartis, um gajo também tirou Engenharia Biológica, e ele estava todo, eles têm que pensar e temos que começar a ter um pensamento mais estratégico do que é Engenharia Biológica, e não ser só aprender e aplicar, ter que pensar um bocado. E agora estou só para ver como é que vai ser essa cadeira, a ver se aquilo puxar ali um bocado para essa parte do pensamento crítico e explorar outras vertentes, perceber que a universidade não é só as aulas e o estudo e marrar e exames, faz parte, é a vida, mas também é o explorar outras coisas, continuar a fazer coisas que nós gostamos. E eu, apesar de achar que o empresariado português é assim um bocado mais conservador, ainda não aderiu tanto a estas novas tendências, já vemos algumas empresas que eles preferem muito mais uma pessoa que não acaba o curso no tempo certo, mas que depois tu vais a ver que tem o currículo, digamos assim, cheio de outras experiências. Há coisas que tu só aprendes mesmo aplicando. Podes aprender de mil maneiras na faculdade, e a gente sabe isto, que a gente somos escuteiros, nós acreditamos plenamente que a gente só aprende bem fazendo.
podemos aprender de mil maneiras que gestão de equipas, gestão de conflito, gestão de expectativas num grupo de pessoais, só consegues mesmo estando num sítio real, numa experiência real. E isso eu preferia ter acabado o curso em tempo certo, mas agora olho para trás e jamais prescindiria do que vivi no escotismo e noutras outras coisas que fiz, como a associação de estudantes e tudo mais, em prol da formação académica, porque eu sinto que agora estou prestes a acabar o curso, olho para os meus colegas e sinto que também sou mais velho, digamos assim, e mais 2 anos em cima também traz muito mais maturidade, mas dá-me completamente outra perspectiva, outra capacidade de visão que resolução de problemas. Exato, resolução, tipo, às vezes só o parar para pensar de maneira diferente já vale muito às vezes para certas questões, enquanto que eu vejo que a malta que agora que fez tudo certinho e está tudo bem, se for o que as pessoas quiserem, acabam por ficar um bocado quadrados, e por isso é que depois eu sinto que às vezes há muita malta que acaba a ficar um bocado desmotivada ali nos primeiros empregos, porque as coisas começam assim um bocadinho a sair da norma, que a gente sai da faculdade, aquilo é sempre problemas já pré-feitos, que a resposta existe de certeza, são coisas mais pessoais em vez de problemas analíticos, e isso torna-se difícil, que eles têm que aprender, o que nós andamos a aprender se calhar os dois em mais 1 ou 2 anos de faculdade, eles vão ter que aprender no primeiro trabalho. É verdade. Sabes que há pouco tempo, foi agora a meio de março, fui convidado, fui desafiado, vamos dizer assim, pelo núcleo de estudantes de engenharia lá do ISA, de engenharia do ambiente, mais especificamente, a participar numa mesa redonda. E a mesa redonda era sobre o que é a vida pós-curso, não é? Acabei a licenciatura e agora? Eu fui convidado, eu nem sequer a licenciatura ainda tenho, efetivamente. Mas eu falei sobre uma coisa que acredito que seja, e é muito em linha com aquilo que estavas a dizer, que é o facto de as empresas não contratam pelo curso que tu tens. Não é isso que elas fazem. Retirem esse véu da ignorância, retirem essa ideia, porque se falarem com qualquer pessoa de recursos humanos, é verdade, sim, curso é um critério, mas é uma caixinha que tem de estar preenchida, sim ou não. E aquilo que mais me custa é que eu vejo que há muita gente que daria profissionais excelentes que acham que o curso é tudo. E que investem ali 3 anos da sua vida, fazem tudo para ter as melhores notas académicas possíveis, fazem tudo para ser os melhores possíveis alunos que existe à face da Terra, mas infelizmente a vida de aluno tem um prazo de validade. E quando tu acabas a faculdade, parece que tu sais da fábrica e que vais para o mundo real. E se nós não nos lembrarmos de diversificarmos aquilo que nós fazemos na nossa vida para sermos pessoas completas, jamais iremos conseguir trabalhar naquilo que nós queremos. Porque uma empresa não contrata com base no curso, contrata com base naquilo que tu és, na pessoa que tu és, e no que naquilo que tu fazes. Porque isto aqui é interessantíssimo, já é experiência em primeira mão, não é? Já fui a diversas entrevistas de emprego, já passei em várias fases de candidatura, já recebi várias propostas de emprego. É impressionante em como em nenhuma delas alguma vez me questionaram sobre o facto de eu ter ou não ter a licenciatura terminada a ponto. Em todas elas, aquilo que lhes interessava era: epá, ó Francisco, então mas tu tens um podcast? Epá, ó Francisco, então mas tu foste escoteiro? Então, ó Francisco, fala-nos lá um bocadinho melhor sobre o que é isto do Iron Man. E eu acho interessante que as pessoas têm medo e se calhar também às vezes não têm coisas que colocar no currículo. Também há muita gente que efetivamente não faz coisas além faculdade. Mas caem no erro de que o currículo é académico, ponto. O currículo deve ter um foco mais académico, mas também deve transparecer a pessoa que tu és, pessoalmente. E acima de tudo, depois tu chegas à entrevista e é ali que tu vais vender a pessoa que tu és e as skills que tu tens. E tentando puxar uma ponte muito difícil e de corda, há aqui uma vertente que é a vertente do exercício físico, a vertente de nos desafiarmos, que eu tenho visto que nos últimos meses tu tens vindo a desenvolver cada vez mais, e acho que é uma coisa que como pessoa agora já deve estar a colher os frutos daquilo que muda
não é? Principalmente a nível psicológico, muitas das vezes, porque vão sempre haver haters e vai sempre haver gente que vai dizer, e isto aqui eu próprio posso falar de mim próprio, não é? Ou seja, eu já faço ginásio, eu vou ao ginásio para aí talvez há 2 anos e meio, e quem olha para mim não pensa, pá, o Francisco faz ginásio há 2 anos e meio, pá, ele não está ali nenhum Arnold Schwarzenegger, não é? Ou seja, mas consegui aumentar um bocadinho a minha massa muscular. Para quem está de fora não mudou quase nada, mas por dentro eu sinto que sou uma pessoa completamente diferente, não é? E agora passo um bocadinho o bastão para ti. E quero-te perguntar o que é que isto de fazer prática desportiva regularmente mudou dentro de ti? Eu só queria dizer mais uma coisa sobre aquilo que estavas a dizer, Diz, que é da questão do que nós fazemos para além da faculdade. É que eu pelo menos já ouvi isto mesmo também numa entrevista daquelas dos pitch cá, tipo na Job Shop, lá do técnico, que uma vez fiz isso só para ver como é que era uma entrevista de emprego com uma empresa, em que disseram que nós fazemos coisas para além da faculdade e mantermos essas atividades, mesmo estando na faculdade, num período que toda a gente já sabe que é mais difícil e exigente a nível pessoal, tempo, etc, é o compromisso. Fui escoteiro 10 anos da minha vida, mas chego à faculdade, primeira vez que estou testado a sério, digamos assim, mudo de sítio, tudo mais, estou mesmo a pôr, tenho a minha vida mesmo em risco, assim, a mexer mesmo a sério, desisto de uma coisa que me preenchia e que me fazia tão bem. As empresas olham para isso às vezes com algum receio de que num momento de maior pressão aquela pessoa ou não consiga corresponder com aquilo que consegue oferecer, ou até mesmo a nível pessoal e da sua saúde mental, de não conseguir aguentar esses momentos. E isso demonstra prioridades, compromisso e gestão de tempo. Portanto, só ficam a ganhar se fizerem coisas para lá da faculdade. Não façam o que toda a gente faz, que é a grupite, que eu acho que é uma dessas que nós temos em todos os grupos, jornadas, núcleos e tudo mais, e escuteiros e tudo mais. Fazemos tudo e mais alguma coisa, mas isso acho que é para ir no segundo, terceiro ano da faculdade. Eu por acaso acho que sou crónico, meto-me em tudo à mesma ainda. Mas é uma coisa que depois traz imensas valências, mesmo até em termos do desenvolvimento pessoal, daquilo que vocês conseguem aguentar. Mas agora voltando para a questão do exercício. O exercício, eu comecei, foi há praticamente um ano e 2 meses, para aí, foi no final de fevereiro do ano passado. Eu já não andava nada a sentir bem com o meu corpo, já há muito tempo já tinha problemas em olhar-me ao espelho, já não me sentia bem com a roupa que andava a vestir, e isso estava-me a incomodar bastante. E coincideu com uma coisa que nós estávamos a fazer, fazemos na formação para dirigente, que é o PDPE, Plano PDP, tenho que pensar, Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista, que aquilo é basicamente nós analisarmos a nossa vida e a nossa pessoa em diferentes esferas, e um dos pontos, e depois aquilo nós fazemos essa avaliação, vemos como é que estamos, tudo mais, e apontamos os objetivos e como é que os vamos cumprir. E nesse momento eu estava lá, sou uma pessoa fisicamente ativa e tudo mais, e eu, o escuta não mente, tenho que falar a verdade, isto aqui é péssimo. Então nesse momento tinha decidido que ia começar a correr, e nas primeiras 2 semanas de fevereiro fui correr uma vez, 20 minutos, e foi horrível. E eu pensei, correr não é para mim. Fui correr 20 minutos, dar uma voltinha no Saldanha, que aquilo nem é subir nem nada. Fiquei cheio de dores na perna nos 2 dias a seguir, detestei a experiência, decidi, não vamos desistir do objetivo, vamos mudar a forma de o completar. Exatamente. E foi aí que decidi que, em vez da corrida, ia para o ginásio. Para ir para o ginásio, eu já tinha ido uma vez quando vim para Lisboa, porque a gente quando vem para mudar assim de ares, queremos logo sempre mudar tudo. Então fui para o ginásio quando vim para Lisboa, também tive lá para aí 3 ou 4 meses, só fui lá 3 vezes, porque depois ia para lá e ia só para a passadeira, e estava também a andar na passadeira. E a grande variável nesta questão foi um amigo meu, que é o meu melhor amigo, o Simão, que por acaso mora aqui perto de ti, é daqui da Penha de França, que foi comigo. Ele já é todo... Onde é que eu moro, olha, pronto, agora já sabe. Ele é todo bombadão e não sei o quê, já faz ginásio desde que andava no secundário e não sei o quê.
E ele nas primeiras 2, 3 semanas foi todos os dias, aquelas 3 vezes por semana ao ginásio comigo. E eu estava a treinar com ele, a prejudicar o seu treino, porque ele não estava a fazer as mesmas coisas que ia fazer, ou a fazer menos peso, ou a demorar muito mais tempo, a prejudicar a sua rotina, mas para que eu aprendesse e ficasse à vontade a fazer, porque eu acabei por fazer mais musculação, que ele disse-me que era melhor, porque eu ficava gostoso e perdia gordura ao mesmo tempo e durante mais tempo, ficava lá a queimar calorias mais tempo, e de facto é verdade, isto é factual. Quanto mais massa muscular nós temos, mais calorias nós vamos gastar só por existir. Exato. Ou seja, uma pessoa que tenha mais massa muscular vai automaticamente precisar de mais energia para andar, para fazer, para movimentar o seu corpo, porque tem mais músculo para usar, ponto. Portanto, está tudo certo. E esses momentos foram muito importantes, e eu não estaria aqui hoje com o corpo e a participar, a fazer rave e todas essas coisas, se não fosse o Simão naquelas primeiras 3 semanas aí comigo ao ginásio, porque eu fiquei à vontade, comecei a perceber um bocado, de ser muito burro a perceber o que é que se faz na musculação, e se estou a mexer o músculo e não sei o quê, é mais pelas vibes do que propriamente outra coisa. Ele ensinou-me bem como é que fazia os exercícios e tudo mais, e deixou-me muito à vontade no ginásio, que para mim, uma pessoa que eu na altura estava muito, ainda estou gordinho, mas ainda estava muito mais gordo do que eu estava, era mesmo horrível ir para um ginásio. Era mesmo penoso em termos pessoais, estás lá naquele momento ali, aqueles gajos todos bonzões e não sei o quê, e eu ali, todo gordo, ali a gostar-me imenso. Mas pronto, é isso, o que importa é começar, e eu comecei com o Simão e agradeço-lhe imenso isso, estou farto de lhe dizer. E o que é que mudou depois em mim? Primeiro que tudo, aquilo, uma coisa que foi importante, eu ainda continuo assim nesse modelo, não estou a fazer nada por exigência, ou seja, tenho que andar ali com aquela dieta exatamente assim, tenho que fazer aqueles exatos exercícios, aqueles exatos tempos de descanso, aquele tempo de... Ou seja, a minha ida ao ginásio passou a ser mais um sítio mais de lazer do que propriamente uma obrigação. Então, se por exemplo, se eu não estou a correr tão bem, se não estou tão por exemplo, ainda hoje demorei mais tempo no ginásio porque não estava a sentir bem, tive que cortar o treino a meio e acabou depois assim. Por não ser uma obrigação, aquilo começou a ser uma coisa prazerosa para mim estar no ginásio. Era engraçado, estava lá. E nesta brincadeira do está a ser engraçado, está a ser giro, depois eu continuei ainda sempre a ir com o Cima mais umas vezes e ainda fomos várias vezes treinar juntos. Do nada começaram a aparecer resultados, e foi aí que depois a coisa muda, que deixou de ser uma brincadeira e que era giro para isto é uma brincadeira gira que também demonstra alguns resultados, e aí depois começou a vir mais confiança comigo próprio, começar a gostar daquela sensação do... Eu acho que isso foi uma coisa que tinha em mim, que não sabia tanto no ginásio, que é aquela concentração daquele sofrimento por um objetivo posterior, ou seja, aquilo que está naquele momento, mas tem que ser feito porque eventualmente vai trazer no longo prazo que vai valer a pena. Delayed gratification. Exato, é isso. Isso é super importante, também hoje em dia na nossa sociedade, que é super web. Tem de ser tudo no momento. Tu estás sempre constantemente a ser estimulado e recebes sempre a recompensa nesse preciso momento. Isto engana muitas pessoas e causa em nós uma incapacidade de lidar às vezes com a frustração, com a necessidade de esforço redobrado, e isso, ganhei muito com isso, e perceber essa parte do vale a pena mesmo quando está a custar muito, e nesse esforço do tentar fazer muito, uma pessoa consegue perceber. Eu comecei a perceber que tinha muito mais força, especialmente na questão do ginásio, do que tinha, do que achava que era capaz, e a fazer coisas mesmo que eu não sabia que era capaz. Nesta linha, depois o Simão dizia-me que eu também tinha que fazer um bocado de cardio, e eu detestava fazer cardio no final do treino. Eu estava todo cansado, nunca me apetecia fazer. E foi nessa altura, pouco tempo desde começado, que entrei em contato com a minha atual equipa de rugby, que foi em março do ano passado, e disse que estava interessado em fazer rugby,
Porque toda a minha vida eu ouvi sempre toda a gente a dizer que eu tinha corpo para rugby. Desde que eu era puto, o miúdo tem corpo para rugby. E eu era Acho só. que é um passo de grande coragem. E a maior parte das pessoas, quando ouvir isto, vai ouvir. Foi. Se calhar isto não foi uma grande coisa para ti. Mas pelo menos se eu estivesse na tua pele, só o ato de mandar a mensagem, só o ato de os contactar para me desafiar a fazer uma coisa tão fora da minha zona de conforto, já era um passo enorme. E acho que a maior parte das pessoas olha para isso e é tipo, sim, eu mandei uma mensagem. O facto de nós estamos presos numa rotina e estamos todos os dias a fazer a mesma coisa e etc. E nos desafiarmos a fazer uma coisa diferente é uma coisa enorme. E dou-te os meus parabéns por isso, sem dúvida. Sim, para mim essa capacidade vem muito dos escuteiros, da parte dos caminhões. Sempre fui incentivado a fazer as coisas. Podemos esperar um bocado para virem connosco, mas eventualmente vamos ter que assumir e ir sozinhos. Nesse momento, eu tinha curiosidade, sempre tivesse bichinho do rugby, porque toda a gente me falava, e eu pensei, olha, porque eu tinha visto que eles faziam open days para ver a malta que quisesse experimentar a modalidade. E eu pensei, depois se não gostar, não gostei, saio. Mas sim, eu pensei que para algumas pessoas possa ser assim um grande passo, tipo, aos 24 anos irem-se meter numa coisa destas. Mas para mim por acaso não foi assim muito, já estava muito habituado a vou sozinho, vou e logo se vê. Ainda bem. Sabes que isso depois é uma questão de personalidade, ou seja, como já estás habituado a sair da tua zona de conforto a nível académico, a nível escutista e etc, isso depois também transparece para todas estas áreas. Se tu pudesses falar com o David de há 10 anos atrás, vamos imaginar que metes dentro de uma caixinha do tempo, vais até há 10 anos atrás e podes sentar com ele e podes lhe dar um conselho. Não podes dizer do estilo, olha, compra Ethereum, ou investe, ou então aposta que o Trump se vai tornar presidente em 2024, não é? Ou seja, não podes dizer um facto assim, mas com base naquilo que tu aprendeste nos últimos 10 anos, lhe podes dizer uma coisa para ele fazer diferente. O que é que achas que dirias? Olha, diria-lhe para ele ir dizer à mãe que queria ir para o rugby também, porque eu agora estou a começar e já podia ter 10 anos de experiência em cima. A minha mãe podia ter ouvido as pessoas que me disseram muitas vezes e tinham-me posto lá. Não, mas dizia acima de tudo que está tudo ok. Tipo, não te preocupes que a vida vai se endireitar, vai correr tudo bem e tu vais gostar do que vem para a frente. Portanto, não estejas super estressado com o que é que aí vem, como é que vai ser, como é que não vai ser. Faz só tipo a tua cena e vai correr bem. Era isso que eu lhe dizia. E é um bocado o que eu tenho levado sempre como lema, tipo, pá, faz a tua cena, tipo, faz o que te deixa confortável, que não te comprometa em termos de valores e tudo mais, mas faz aquilo que gostas e tem corrido bem até agora. Portanto, é isso que eu lhe dizia ao David há 10 anos atrás. Isto não é uma pergunta que eu tivesse inventado eu próprio, e quando questionei a mim próprio sobre o que é que eu diria, não é? Ao Francisco de há 10 anos atrás, o Francisco de há 10 anos atrás tinha 12 anos, ia fazer 13, e andava a fazer muita porcaria na vida e estava prestes a voltar ao escotismo. E se eu pudesse dizer alguma coisa, aquilo que eu se calhar diria era para ele ser mais altruísta, ou seja, não pensar tanto em si próprio e pensar mais nos outros. De certa forma é necessário para nós andarmos para a frente, e depois é um conflito enorme em termos psicológicos. É necessário nós sermos egoístas o suficiente para também cuidarmos de nós próprios. É preciso cuidar das nossas feridas para cuidar dos outros. É preciso nós nos alimentarmos antes de dar comida a toda a gente no mundo, não é? Ou seja, nós temos de garantir a nossa sobrevivência antes de querer mudar o mundo inteiro. Claro. E acho que essa ideia também é interessante de explorar. Se tu pudesses vender Santarém, como é que vendias Santarém? Porque uma das coisas que eu falei contigo aqui ainda antes de estarmos no ar, como dizem na rádio, era o facto de, eu acho que há muita gente que conhece Santarém porque é uma saída da A1, infelizmente, mas que não conhece Santarém por aquilo que é. E que é tão perto, mas tão diferente de Lisboa.
Olha, essa pergunta até está um bocado ligada há bocado com o que eu estava a dizer da questão de me ter afastado da Terra e tudo mais. E, e ter percebido. Houve uma altura que eu não me identificava com Salvaterra, que eu sou de Salvaterra de Magos Marinhais, mais concretamente, mas faço a minha vida entre Marinhais e Salvaterra e mesmo Santarém. Como toda a gente conhece, aquilo é a terra dos agrobetes e das touradas, e é verdade, tem muita tourada, muita agrobete, mas acima de tudo, e agora percebo que claramente sou ribatejano, mesmo quer para o bem, quer para o mal, que é, aquilo é uma terra que não é extraordinária, em termos de, não tem monumentos espetaculares, se bem que em Santarém encontram umas igrejas góticas espetaculares, mas não é uma terra extraordinária, não tem um parque de Peneda Gerês, não tem arquitetura como nós vemos no Porto ou em Lisboa, não tem sim um grande destaque em termos de coisas para visitar, digamos assim. É muito mediano. Para mim, a beleza de Santarém encontra-se na simplicidade. É na simplicidade das suas pessoas, que os ribatejanos são pessoas extremamente simples, muito simples. Não, aquilo que tu vês é aquilo que tu levas. Não, nós não nos preocupamos com coisas que sejam assim muito importantes. Vamos a vida numa boa e acho que isso é a parte boa das pessoas de Santarém. Somos muito amigos do teu amigo, mas calma, se tu estás mais em campeão, a malta abaixa-te a crista. Nós estamos habituados a liderar com touros, também estamos habituados a levar com um galo de crista levantada, mas para mim, acima para além das pessoas, são pessoas que são duras e simples ao mesmo tempo. Também sempre tem muito a ver com a própria terra em si. Santarém é abrasado por calor horroroso no verão e por frios muito horripilantes no inverno. A vida lá nem sempre foi fácil e isso marcou muito a matriz cultural daquela região. E para mim, a beleza acima de tudo encontra-se na natureza, que por ser escoteiro tive o grande privilégio de experienciar, mas para mim eu ainda encontro essa beleza. Às vezes, por exemplo, eu lembro-me sempre quando eu vou sempre de comboio para casa e os pais vão buscar depois à estação. Há uma estação em concreto que é Santana do Cartaz, que quando está assim um dia de sol maravilhoso, um sábado de manhã, tu olhas em frente e só vês planície, tudo liso, campos, cultivo com uma casinha e uma herdade lá. E isso para mim é belo, é simples. E encontramos ali muita paz nessa simplicidade. Ou então, como quando os meus pais estão a levar às vezes no comboio, para o comboio, eu vejo muitas vezes isso no comboio porque atravessa montes de campos, a linha do comboio. Mas há lá uma estrada em particular gigante que vai para a estação de Reguengo, Valpedra, Pontevel, que é magnífica porque e depois é muito engraçado Santarém, porque de um lado do rio é de uma maneira, do outro lado é de outra. Salvaterra é assim mais conservador e plano, enquanto na parte norte é muito mais desenvolvido, progressista, mas também um bocadinho mais montanhoso, entre aspas, porque não tem montanhas nenhumas. Então estar a ir lá e ver aqueles campos lisos e depois do outro lado vemos aquela monte, aquilo acho que é um monte lá, é muito engraçado. Eu vejo muita beleza na simplicidade de Santarém, na simplicidade das suas pessoas, e acho que isso para nós é que é mesmo o maior trunfo daquela terra. É isso, e ver o pôr do sol nas portas do sol em Santarém, acho que também vale a pena. Bem, eu posso dizer que tu és mesmo ribatejano, porque tu és uma pessoa muito simples e acho que a simplicidade traz muita beldade de mão dada automaticamente, né? E o facto de tu tens valores que são muito vincados, tu és uma pessoa que tem uma personalidade muito vincada, isso aí para mim já é uma razão de louvar de alguma forma. Portanto, muito parabéns pela pessoa que tens vindo a desenvolver. Se alguém te quiser encontrar de alguma forma, como é que te pode contactar? Podem me mandar sempre para o meu Instagram, que é o DMDavidP, que eu não sei explicar como é que se escreve assim de forma fácil. Depois deixas lá na descrição uma coisa assim.
Ou então eu provavelmente estou no técnico, portanto nem podem lá ir procurar. Se bem que é um bocado difícil estar muita gente. Mas Por agora, daqui por a uns anos agora, já não vai daqui estar a uns técnico. meses já não tenciono estar lá. Mas sim, é isso. Para o Instagram podem mandar montes de mensagens, estão à vontade. Ok. David, obrigado por tudo. Obrigado também por isto. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, obrigado também por terem ouvido. Espero apanhar-vos da próxima vez e vamos ver se o podcast agora volta com um bocadinho mais de regularidade. Claro. Tá bem? Adeus. Resto de uma boa semana. Adeus, Tudo bom. foi um prazer.